Deus é bom. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia, 12 horas do dia, quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Em outras traduções vai dizer, de alto a baixo. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Oremos. Pai, te damos nessa manhã honra, glória e louvor. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor ministre em cada coração, que o Senhor ministre, Senhor, em cada vida, em cada família que aqui está. Nós agora, Senhor, nos assentamos para ouvir a Tua voz. E de verdade, Senhor, nós desejamos ser ministrados por Ti. Desejamos ser guiados como o Senhor faz com aqueles que são pertencentes ao Teu rebanho, que fazem parte das ovelhas do Teu aprisco. O Senhor chama cada uma delas pelo nome. O porteiro abre a porta, as tuas ovelhas te ouvem, reconhecem a tua voz, e o Senhor conduz as suas ovelhas para fora, e elas o seguem, porque reconhecem a voz do seu pastor. Senhor, obrigado por ser o nosso pastor, obrigado por cuidar, Senhor, do nosso espírito e das nossas almas. Te pedimos, Senhor, que agora nós tenhamos a dádiva de sermos encontrados, achados por Ti como uma boa terra, uma terra que vai receber a poderosa semente da palavra de Deus e dar frutos e frutos que permaneçam. Ajuda-me, Senhor, a ser um canal limpo, sincero, simples, um transmissor, apenas um mensageiro, um carteiro, Senhor, que entrega a correspondência que o Senhor enviou para cada coração nessa manhã. Que tudo aquilo que é natural, terreno, Senhor, que isso caia, e que aquilo que é sobrenatural, celestial, excelso, divino, que isso se levante no nosso meio, que nós diminuamos e o que o Senhor cresça. Ensina-nos, Senhor, nessa manhã, mais sobre o sacrifício do Teu Filho. Ensina-nos, Senhor, mais sobre aquilo que nós já temos direito para vivermos nessa terra. Essa é a oração que fazemos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a cruz do Calvário, ela é o ápice, como eu falei, da vida, do ministério de Jesus. Filipenses 2,5 vai contar a viagem que o Senhor Jesus fez para vir até essa terra, chegar entre nós e, uma vez estando no nosso meio, realizar a sua obra salvífica, sendo o Cordeiro que Deus separou para ser imolado desde a fundação do mundo. Algumas pessoas, quando olham para a Bíblia Sagrada, pensam que em alguns momentos o inimigo triunfou sobre Deus, pegando Deus de surpresa. Quando nós vemos lá no Éden toda a narrativa, de alguma maneira contrária à vontade de Deus, que começou a ser escrita pelo inimigo, usando Eva e Adão, por onde o pecado entrou na humanidade, percebemos ali o registro da decepção de Deus com a desobediência deles, e ali, quando eles decidiram desobedecer ao Senhor, por um homem, diz a palavra, o pecado entrou no mundo. E aí parece que Deus foi pego de surpresa, e então Deus vai ao longo da história tentando redimir a humanidade, e ao tentar, os planos vão sendo frustrados, porque aqueles que Deus escolheu, de alguma maneira, eram homens e falhavam na sua missão. Parece que Deus tenta redimir a terra através de Abraão, quando ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e em ti, Abraão, eu vou bendizer todas as famílias.
E aí Abraão sai, vai viver a promessa do Senhor, Deus cumpre tudo que tinha para realizar na sua vida, na sua própria história, mas nós vemos que Abraão, no meio do caminho, também foi um homem que falhou. Por vezes, com medo, mentiu, dizendo que Sara, sua esposa, era sua irmã. Por vezes, não entrou em lugares com medo de não ser aceito ou de não ter a preservação da sua vida dada por Deus através da missão. E aí a gente olha, Abraão também falhou. O tempo passa, Deus levanta Moisés no deserto, chama ele de uma maneira miraculosa, espantosa. Deus se apresenta para Moisés em uma sarça ardente. Ele estava em um lugar, em uma região onde sarças pegando fogo, arbustos pegando fogo, não era uma novidade. Quando você vai a Israel, quando você vai aos desertos da Judéia, você vai ver esses arbustos de 50 e poucos graus de temperatura, sensação térmica incrível. E esses arbustos pegando fogo lá no deserto não é incomum. Mas o que era incomum naquele arbusto que Moisés viu, é que ele pegava fogo, mas não se consumia. Moisés olha para aquele arbusto que normalmente pegava fogo e virava pó, mas aquele era diferente. Ele via aquele arbusto pegando fogo, mas o fogo não destruía a estrutura daquele arbusto, porque era um fogo que não era da terra, era um fogo que era do céu. E o fogo que é do céu é assim, ele aquece, mas não destrói. Ele incendeia, mas não rompe as estruturas. Esse é o fogo que vem do Senhor. E Moisés ali então tem um encontro com Deus, e Deus fala com ele. Deus começa a dizer: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo. A palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Moisés ali tem o cumprimento dessa palavra, Deus dizendo a ele: eu escutei o clamor do meu povo, e tudo aquilo que estão fazendo com o meu povo, que estava exilado no Egito, e sofrendo opressões terríveis lá. E Deus diz a Moisés: agora Moisés, desça ao Egito, e lá você vai ser o libertador, lá você vai ser aquele que vai tirar o meu povo do Egito, vá até lá Moisés. Agora a figura de Salvador é Moisés, mas nós também sabemos que Moisés, ao longo da história, cometeu erros, não pôde ser o salvador de toda a humanidade, porque ele como homem tinha suas limitações. Deus disse que o povo entraria em uma terra que emanasse leite e mel, e Moisés vê aquela terra, mas Deus diz a ele: Moisés, você vai ver a terra, mas nela não vai entrar, porque você, Moisés, não foi fiel a mim diante do povo, porque houve um episódio onde o povo estava clamando por água, o povo estava clamando por matar a sua sede no deserto, e Moisés já tinha tido uma experiência com Deus, quando Deus disse a ele: Moisés, agora toque, bata com seu cajado nessa rocha, e da rocha começou a brotar água, que saciava todo o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, no deserto, bebendo água fresca que saía de uma rocha. Porque Deus é assim, Ele pode saciar a nossa sede, fazendo com que a bênção dEle flua de lugares que nós nem imaginamos. Esse é o nosso Deus, um Deus que pode realizar coisas para matar a nossa sede, nos nutrir, fazendo com que tudo isso aconteça de uma maneira sobrenatural. Moisés falhou porque em um segundo momento o povo mais uma vez diz: nós estamos cansados desse pão vil, que era o maná que descia dos céus, estamos cansados dessa vida de deserto, estamos com saudade, desejamos voltar para o Egito e se alimentar da comida que o povo egípcio nos dava. É melhor para nós retroceder do que viver nesse deserto e morrermos aqui. E aí então, diante de uma dessas reclamações, de novo por sede, Moisés vai diante do povo e Deus diz a ele: Moisés, agora fale com a rocha.
Deus estava transicionando a maneira de Moisés se comportar, se relacionar com as coisas celestiais. No primeiro momento era na força, no primeiro momento era no ímpeto, no primeiro momento era de verdade, fazendo muita força, batendo na rocha, que representava o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o reino do Senhor, ele é conquistado às forças, e aqueles que fazem violência, aqueles que se esforçam, são aqueles que entram e herdam esse reino. Mas a força é para entrar, depois que está dentro é vida por graça. A força é para romper com o mal que nos conecta ao mundo. A força é para romper com a nossa mentalidade cauterizada desse tempo presente. Mas uma vez que entramos e passamos pela porta que é Jesus, Ele disse: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. O reino de Deus não é um reino que aprisiona, o reino de Deus não é um reino que diz não pode, não deve, não toque, não proves, não. O reino de Deus é um reino que depois que você entra, você pode todas as coisas, todas elas são possíveis, mas vem uma consciência que diz: nem tudo me convém. Nem tudo me convém, não diz mais com o que Deus tem para mim, não convém mais essa vida arbitrária, não convém, não é não posso. Não convém. Então Moisés, no ímpeto, ao invés de falar com a rocha, como Deus disse, porque uma vez que você entra, o poder não está mais na força, o poder não está mais naquilo que fazemos ou deixamos de fazer com o braço. Uma vez que entramos no reino de Deus, agora o poder dele está na palavra. É a palavra do Senhor que faz a água brotar da rocha. É a palavra do Senhor que coloca a tua família de pé. É a palavra do Senhor que restaura o nosso casamento. É a palavra do Senhor que libera a nossa mente. É a palavra do Senhor que tem nos trazido até aqui. É a palavra do Senhor que tem nos sustentado. Aonde estaríamos nós se não fora o Senhor? Quem de nós teríamos condições de chegar hoje e dizer: eu cheguei até aqui pela minha própria força? Não, irmãos. Se olharmos para o lugar onde Deus nos encontrou e como estamos hoje, nós temos convicção plena de que tudo o que aconteceu foi Jesus quem fez. Foi Ele que nos livrou daquele leito de enfermidade, foi Ele que nos livrou daquele tratamento médico, foi Ele que nos deu força para vencer o diagnóstico, foi Ele. E que até aqui tem nos sustentado. Jesus é Ebenezer, que significa rocha de ajuda. Ele era a rocha no deserto. A carta aos Hebreus vai dizer: o povo de Israel bebeu uma água que brotava da rocha, e a rocha que os seguia não era apenas uma rocha fixa, era uma rocha que eles andavam e de repente lá estava de novo a rocha que brotava água. Não era outra rocha, era a mesma rocha. E é isso que o Senhor continua fazendo hoje. Tudo que vem para mim e para a sua vida e que nos nutre, que nos alimenta, que nos sacia, tudo isso continua vindo da mesma fonte. Por isso não se desespere se uma porta de emprego fechar. Está mudando apenas a porta, mas a fonte que te sustenta continua sendo a mesma, é o Senhor. Por isso não se desespere se você transicionou de ministério, ou de cidade, ou de país. O Deus que te sustenta aqui hoje, é o mesmo Deus que te sustentou lá atrás. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mudou a cidade, mas a rocha que te segue continua sendo a mesma, é Jesus Cristo. Moisés fere a rocha, e ao ferir a rocha ele peca contra o Senhor, e o plano de salvação para a humanidade foi frustrado. Homens vão surgindo, profetas vão surgindo, e parece que ali então está depositada a esperança de Deus. E parece que Deus vai sendo surpreendido, porque esses homens que Ele levanta vão caindo. Meu irmão, nunca foi surpresa para Deus. Sempre foi um plano arquitetado pelo Senhor, onde Ele nunca foi pego de surpresa em nenhum aspecto da história.
E por quê? Porque Deus já tinha preparado o Salvador do mundo antes que o mundo existisse. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado para dar a vida ao mundo antes que o mundo viesse a existir. Deus já sabia de tudo o que aconteceria e já tinha um plano preparado de redenção para a humanidade. E esse plano de redenção, que não poderia ser frustrado, esse plano, ele entra em ação na vida de Jesus, e esse sim, cumpre cada dia dos seus 33 anos em perfeição. Jesus foi o único que conseguiu cumprir o plano do Pai à risca. Veio a esse mundo em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, o nosso Cristo. Esse Jesus que habitou entre nós, cumpriu todos os dias em obediência. Jesus venceu a cruz do Calvário, e ali, quando ele morre, um poder é deflagrado sobre a terra. E ao terceiro dia, nós sabemos, a história diz que ele ressuscita, e na sua ressurreição, então Jesus fecha o ciclo de redenção, de redimir toda a humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus estava com Deus no mundo, restaurando, resgatando o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, a sua vida na terra era para reconciliar toda a humanidade consigo mesmo, e o ápice disso foi na cruz do Calvário. O texto que nós lemos vai falar sobre algumas evidências, sobre alguns sinais que aconteceram durante a crucificação do nosso Senhor Jesus, e nessa manhã nós vamos nos ater a um deles. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, eles levam o Senhor Jesus para dentro da cidade antiga de Jerusalém, e levam ele para o governo romano, levam ele primeiro para o sacerdote, dali enviam ele para o governo romano, para Caifás, e então dali levam ele para Pilatos. De Pilatos ele manda para Herodes, porque descobriu que Jesus era um galileu, e Herodes cuidava da jurisdição da Galileia. Herodes vê Jesus e queria saber sobre ele, porque ouviu falar dos sinais que esse homem fazia, e quando Herodes está diante de Jesus, ele se alegra e pede para Jesus um sinal, pede para que Jesus faça algo miraculoso diante dele, e Jesus não faz absolutamente nada. Então Herodes despreza a Jesus, coloca um manto nas costas do Senhor e manda ele de volta. E ele então, Jesus volta para o centro de Jerusalém. Jesus agora volta para Pilatos, e Pilatos, por vezes, no seu coração, avisado também pela sua esposa, ele decide liberar Jesus. Pilatos olha e, ao questionar Jesus, ao sabatinar o Senhor, ele diz: esse homem não fez nada para ser digno de morte. Pilatos vai dar a declaração que ecoa por toda a eternidade: Jesus foi e é sem pecado, inocente, morreu entre criminosos, mas da boca daquele que deu a sentença saiu a verdadeira sentença. Esse homem jamais cometeu algum erro digno de morte. Jesus, diante de Pilatos, tem uma postura como alguém que sabe plenamente a trajetória que deveria percorrer. Pilatos diz a Jesus: tu és o rei dos judeus? Então Jesus olha para Pilatos e diz: tu o dizes. Pilatos insiste dizendo: você não sabe que eu tenho poder
para te prender e para te soltar. Pilatos ali representava César. César não é um nome romano, César é um cargo. César significa um Deus. César para os romanos é Deus na terra. Então Pilatos ali, na função de César, ele estava dizendo: olha, eu sou o Deus, meu amigo, eu tenho poder para te dar a vida e para tirar a sua vida, e você me trata com desdém, você não compreende quem é que está diante de você. E Jesus permanece calado, e quando ele diz: eu tenho poder, então Jesus responde a Pilatos, e Jesus vai dizer: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto, vindo do meu Pai, não te fosse dado. Jesus tinha compreensão plena de que tudo o que estava acontecendo com ele era debaixo da permissão do seu Pai. E de onde vinha essa convicção? Da obediência que ele tinha. E aqui está o primeiro ensinamento do trajeto para a cruz. Existem coisas que nós estamos vivendo e que são frutos das nossas más escolhas. Porque quem não erra? Quem não se equivoca? E quando pecamos, quando erramos, quando semeamos algo que é ruim, a palavra do Senhor diz que existe uma lei natural. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, coisas ruins de hoje não são uma guerra espiritual, uma batalha que está sendo travada contra nós, não. São frutos que nós estamos colhendo de más escolhas, de erros que cometemos. Agora nós também sabemos que existem coisas que estão acontecendo que nós e o Senhor sabemos que não tem nada a ver conosco. Também existem coisas que eu e você estamos passando, e que quando nós passamos essa situação em uma peneira, em um filtro, para saber: Senhor, onde eu errei? E se o erro é nosso, Senhor, eu quero aprender com ele para não cometê-lo mais. Se o erro é meu, Senhor, me ajuda agora a fazer essa colheita, a me retratar com quem eu preciso, a ter um coração humilde, a voltar para esse lugar, Senhor, de obediência e de submissão, e sair, Senhor, mais parecido com o teu Filho Jesus, que é manso e humilde de coração. Agora tem coisas que nós passamos nesse filtro e a gente olha e diz: Senhor, eu não sei de onde isso veio. Gente que sempre se cuidou e de repente vem um diagnóstico de algo que para a medicina dizem não tem cura. Pais que foram zelosos por um filho, por a sua família, e de repente algo trágico acontece e de maneira abrupta aquele ente querido parte, vai embora. Coisas que fogem ao nosso controle e que não estão ligadas com uma semeadura. São os males da vida, são aquelas questões caóticas que nos surpreendem. Por vezes somos traídos por pessoas que ajudamos. E quando olhamos, quando verificamos, passamos nesse filtro, aonde erramos, não encontramos da parte de Deus algo que diga: foi por isso que você fez, que isso aconteceu. Não. A palavra do Senhor diz que o tempo e o acaso afetam tudo e todos, que coisas boas e ruins acontecem para justos e para injustos, que tem momentos da vida que empresas que foram construídas com muito suor desabam, que relacionamentos que outrora eram estáveis, às vezes ministerialmente falando, estamos em lugares que sempre foi a nossa casa, e de repente coisas acontecem ali, e a gente fica emocionalmente abalado, dizendo: Senhor, por quê? E se você não acha, meu irmão, uma resposta em você, se nós não encontrarmos uma resposta em nós, como aquilo que está acontecendo sendo fruto de uma má semeadura, eu quero te dizer o que Jesus ensinou naquele dia diante de Pilatos. Porque teve uma vida inteira reta com o Pai, porque não teve nenhum tipo de semente errada plantada. Jesus, diante do seu algoz, ele disse:
o que está acontecendo aqui não é para uma colheita de coisas ruins que eu plantei, porque eu passei a minha vida inteira ilibada obedecendo ao meu pai, mas o que está acontecendo aqui então é porque o meu pai está permitindo que aconteça. E se você confia no pai e sabe que o pai te ama e ele está permitindo que isso aconteça, meu irmão, não é para a morte. É porque Deus está nos levando para um lugar onde Ele quer extrair de nós o melhor azeite. Ele está nos prensando para tirar de nós aquilo que precisa ser descartado e também para exalar de nós aquilo que é parecido com Ele, o bom perfume de Cristo, que só é extraído no momento da maior pressão. Jesus diante de Pilatos declara: esse poder que tu tens foi o meu pai que deu. O que está acontecendo aqui é permissão do meu pai. O meu pai tem um plano, e o plano do meu pai é bom, perfeito e agradável, e eu vou até o fim. Pilatos lava as suas mãos, açoita Jesus, mais uma vez diz: eu não achei nele pecado algum. Mas os judeus, o povo começa a clamar e a dizer: não nos solte a esse, mas solte Barrabás. Barrabás sim era um réu não confesso, a Bíblia não diz que ele confessou, mas era alguém condenado justamente. Era um malfeitor que estava preso por um homicídio, por um assassinato, tirou a vida de alguém. E agora o povo começa a dizer: nós não queremos que solte a Jesus, nós queremos que solte para nós o assassino, nós queremos Barrabás. Aqui parece que trocaram, pegaram Barrabás e colocaram Barrabás no lugar de Jesus, dando a Barrabás a salvação. Eles escolhem: nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. Então parece, na história linear, que Jesus foi trocado por Barrabás, que o povo escolheu Barrabás. Mas a verdade aqui não é essa. A verdade aqui é Jesus quietinho diante de Pilatos, porque Pilatos estava doido para o soltar. E Jesus, com consciência plena, sabendo que tinha que ir até a cruz do Calvário, sabia que precisava ser condenado naquele momento. Sabia que não deveria se mover de maneira alguma para não sair da rota. Então, quando parece que Jesus foi trocado por Barrabás, a verdade é completamente o oposto. Foi Jesus quem decidiu tomar o lugar de Barrabás. Foi Jesus quem, de maneira deliberada e consciente, fica mudo como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, e como um cordeiro mudo que vai para o matadouro, ele não abriu a sua boca, como profetizou Isaías. E ele faz isso tudo para tomar o lugar de Barrabás, que era o ladrão, que era o assassino, que era o malfeitor. Barrabás era a humanidade. E Jesus agora vai receber os açoites e vai colocar as suas costas no lugar das costas de Barrabás. Ele vai colocar as suas costas para ser açoitado no lugar da humanidade. Os açoites a Barrabás eram os açoites que seriam dados em mim e em você. Aquela condenação que estava sobre aquele homem era a mesma condenação que estava definida para nós. Uma vida aprisionada ao pecado. Até que, não sei como foi para você, mas teve um dia, para todo aquele que nasce do Espírito, teve um dia em que o último açoite que iria nos matar seria dado. E naquele dia, o Senhor veio e colocou as suas costas sobre nós, e o açoite que iria nos tirar a vida foi dado nele. Para mim, foi debaixo de um sofá, sozinho em casa, com crise de pânico, ouvindo vozes que me diziam: você vai morrer. Tinha brigado com toda a minha família, tinha relacionamentos destruídos, a minha mente já não funcionava mais, violento, sozinho, depressivo e com crise de pânico. E naquele dia a voz do inimigo me dizia: acabou,
Não adianta chamar ninguém, você brigou com todo mundo, você afastou todo mundo da sua vida, e hoje é o ponto final. E quando o inimigo ia dar o último açoite derradeiro, eu escutei uma voz que chamava pelo meu nome, dizendo: Marlon. Não era uma voz angelical, espiritual, era alguém que Deus tinha mandado na minha casa naquele dia, que entrou na casa, que virou o sofá, e que disse: Marlon, o que está acontecendo? E eu só conseguia dizer: cara, eu vou morrer. O meu coração, meu músculo cardíaco estava acelerado, as vozes me diziam: acabou, a minha autoestima tinha ido embora, a palavra sobre mim era: você não vale nada, você acabou com tudo, você só tinha uma vida e você destruiu a vida que você tinha, acabou. E então Jesus entrou na minha casa e colocou as suas costas sobre mim, e o último açoite que seria dado em mim foi dado nele. E assim foi com você, meu irmão. Naquele dia em que Ele entrou e mudou a tua história, naquele dia em que Ele entrou e mudou o teu casamento, naquele dia que Ele entrou e mudou a vida do teu filho, da tua filha, naquele dia era Jesus de novo tomando o lugar de Barrabás para dizer: eu sou a verdade e a tua vida. Então Jesus vai ser açoitado muitas e muitas vezes durante aquela noite. Ele passa uma noite inteira apanhando, ele passa uma noite inteira sendo envergonhado, cobrem o seu rosto, lhe dão bofetadas e socos, começam a dizer: tu não és profeta, agora que estás com os olhos vendados, profetiza, quem de nós te está agredindo? Colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Lá no Éden, quando o homem peca, quando o homem desobedece, quando o abismo é criado entre Deus e os homens, naquele dia a sentença pela derrota da humanidade foi: a terra vai começar a produzir erva daninha e espinhos. Quando Jesus na cruz do Calvário, obrigado vida, quando Jesus no seu trajeto de morte, colocam sobre ele uma coroa de espinhos, aqueles homens faziam como zombaria, mas eles não sabiam. Quando os reis iam para a guerra e venciam uma batalha, os despojos de guerra na sua maioria eram trazidos para o palácio, mas a coroa do rei que foi vencido era colocado sobre a cabeça do rei que saiu vitorioso. Jesus, ali naquele momento, que está indo para a cruz do Calvário, colocam sobre Jesus uma coroa de espinhos. Os espinhos representavam a vitória do mal lá no Éden, a queda do homem no Éden, o prejuízo causado pelo efeito do mal e da desobediência humana no Éden. Os espinhos representavam um reino do mal vitorioso, triunfando sobre a terra, até que, naquele dia, Jesus vai vencer a morte, Jesus vai vencer as fontes malignas que habitavam sobre a terra, e a cruz do reinado, que estava pronta para Jesus, e a coroa de espinhos do reino da terra, está sendo agora saqueada. O mal que habitava sobre a terra agora está sendo derrotado, e nessa vitória a coroa de espinhos vem para Jesus como um despojo de guerra. De maneira profética, era o próprio Pai dizendo: os espinhos que foram produzidos pela desobediência humana agora não reinam mais. Jesus, o Rei da Glória, está levando a maldição embora. Jesus então é açoitado. Publicamente ele é envergonhado, tiram dele toda a sua roupa. O hábito entre os judeus é cobrir todo o seu corpo, sobretudo para as mulheres, que também usam uma bandagem, uma espécie de burca. Essa é a cultura do Oriente.
Viver uma vida com o rosto, com o corpo muito exposto, para os judeus é uma vergonha. Agora imagine você andar completamente despido, todo ensanguentado, sem roupa alguma, do trajeto, do lugar onde Pilatos estava, até o Gólgota, que foi o lugar da sua morte. Cerca de 600 metros por aí, em um trajeto por vielas, aonde uma multidão, que há menos de 4 dias atrás, quando ele entra na cidade, sobre um jumentinho, a mesma multidão que o aplaudia e dizia: Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, bendito é Jesus, esse que está entrando, e colocavam ramos para que ele passasse sobre, lançavam vestes para que ele passasse sobre, e assim ele entra na entrada triunfal em Jerusalém. Essa mesma multidão, parte dela agora está zombando de Jesus pelo caminho. Quando ele chega próximo à porta que sai da cidade para ir ao Gólgota, já enfraquecido, sem forças, ele cai. Ali a sua mãe, as mulheres que seguiam o ministério de Jesus, começam a chorar e a se lamentar. Jesus olha para elas e escuta o seu lamento, escuta as suas dores, e ele então vai dizer: mulheres, não chorem por mim, mas chorem por vocês e pelos vossos filhos, porque haverá dias em que vocês irão dizer: felizes são aquelas que não tiveram filhos, felizes são aquelas que os seus peitos não amamentaram, porque vai ser tão terrível as coisas que acontecerão sobre a terra, que as mães não vão conseguir ver o sofrimento dos seus filhos, ao ponto de clamar dizendo aos montes: caiam sobre nós, e as colinas venham sobre nós. Desejarão a morte e não a encontrarão. Chorem não por mim, mas chorem por aquilo que vai acontecer. O Senhor estava naquela hora dizendo: o que eu estou fazendo aqui não é para que vocês ao olharem sofram. Não sofram por mim, porque eu estou indo para um lugar designado pelo meu Pai, e o que eu vou fazer vai trazer alegria para vocês. Nunca mais olhe a cruz como derrota, nunca mais olhe a cruz como fraqueza, nunca mais olhe para a cruz como um momento de tristeza. Não, a cruz é o lugar da celebração máxima do cristianismo, é onde Jesus venceu a morte. Jesus vai sendo conduzido e chega até o Gólgota. É uma pequena montanha, uma pequena elevação que tem do lado de fora da cidade de Jerusalém. Era um cemitério a céus abertos, onde milhares de malfeitores e de pessoas que se revoltavam contra o governo romano eram crucificados. Crucificação não foi uma morte que começou com Jesus como um mártir, não. Crucificação era o método romano para dar um exemplo ao povo, para todo aquele que pensasse se insurgir contra Roma. O seu fim seria morte de cruz, publicamente exposto. Então eles levam Jesus, e o texto diz que junto com Jesus haviam outros 2 ladrões, e eles então vão crucificar o Senhor, cravam os seus pés, cravam as suas mãos, levantam o Senhor Jesus, e ali 3 pessoas estão nesse complexo da crucificação: 2 ladrões e Jesus. O texto diz que não colocaram Jesus à direita nem à esquerda. O texto diz que colocaram Jesus no meio. Um ladrão à sua esquerda, outro à sua direita, e Jesus no meio. O ensino de Jesus estar entre os ladrões é que até na sua morte, Jesus continua sendo o centro de todas as coisas. Jesus nunca deixou de ser o centro do universo.
Jesus nunca deixou de ser o centro do poder de Deus sobre a criação. Jesus, em toda a sua história que permanece para sempre, Ele é o centro de tudo. Quando Ele nasce, a história humana é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. O que significa dizer que aquele que divide a história em antes e depois é o centro da história. Jesus é o centro de toda a história da existência humana. E na cruz, sem saber, colocam Ele no centro. É Deus de maneira profética declarando: o meu filho não é não apenas o fim nem o começo, Ele é o centro de todas as coisas. Aí então começam as dores na cruz. O texto vai dizer que as pessoas embaixo zombam do Senhor. Algumas pessoas começam a dizer: se é o Filho de Deus, que se salve. Os ladrões começam a dizer: um deles salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Filho de Deus, que se salve, e a nós também. Então um dos ladrões vai dizer: tu não tens temor a Deus? Nós estamos debaixo de uma condenação que é justa, mas esse homem nada fez para receber essa condenação. E aí esse homem olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no reino do teu Pai. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares na glória do teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Esse homem, réu confesso, condenado, morrendo, perdendo a vida, nos últimos fôlegos da sua vida, ele reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador. E quando ele reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador, Jesus agora vai pregar. E Jesus vai dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E por vezes nós, religiosos, colocamos uma blindagem na porta do reino e fazemos avaliações do tipo: com essa roupa não será salvo, com essa cor de pele não será salvo, com essas tatuagens, com essa linguagem não será salvo. E aí nós vamos ver Jesus, que é a porta do reino, dizendo que até para um ladrão no seu último suspiro, se reconhecer que Ele é o Senhor, será salvo para a glória de Deus Pai. A esperança para o seu pai, que talvez uma vida inteira disse que Deus não existia. A esperança para aqueles que hoje se opõem à vontade de Deus e não compreendem as coisas do céu, mas lidam apenas com as coisas da terra. Há esperança, porque se no último fôlego de vida eles levantarem os seus olhos e olharem para Jesus e confessarem que Ele é o Senhor, eles serão salvos para a glória de Deus. E quero te dizer mais, que entre a vida e a morte existe um lapso de tempo que a nós, os vivos, não é permitido entrar. É aquela transição do Kairos, do Cronos para o Kairos, do natural para o eterno. Porque para Deus 1000 anos são como um dia. O tempo para Deus é diferente do tempo que nós vivemos aqui contando no relógio. Então, ainda que no leito de morte, perdendo a vida, no momento em que nós não temos compreensão, e muitos de nós dizemos: olha, teve uma vida inteira semeando mal, teve uma vida inteira fazendo coisas equivocadas, teve uma vida inteira que fez coisas que desagradavam a Deus e agora está partindo sem a salvação. Não se equivoque, meu irmão.
o único que tem poder para dar a sentença de salvação ou não é o Senhor. Ali naquele lapso de vida pode ter arrependimento. E eu creio que o céu será uma grande surpresa. Que lá nós vamos encontrar gente que talvez a religião dizia: não, esse não dá. E nós vamos encontrar também gente que a gente espera tanto rever. Debaixo da árvore da vida, uma grande festa acontecendo. E lá nós vamos nos encontrar com gente querida que partiu. E que o Senhor, por causa da cruz do Calvário, levou para o céu. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus então está na cruz. E depois de salvar esse homem, o texto vai dizer que as trevas encheram a terra. As trevas dominaram a terra escureceu. Os filmes usam uma licença poética e nesse momento da crucificação, a maioria deles retrata esse momento onde as trevas cobrem a terra como um momento em que as nuvens se reúnem e debaixo do sol, todo o território da terra, da região fica nublado. Mas na literalidade não foi isso que aconteceu. O Novo Testamento é escrito em grego, o Velho é em hebraico, e a palavra utilizada para trevas não é a palavra grega que é utilizada para nuvens. A palavra utilizada no grego para trevas, ela tem um radical de escuridão. Não foram nuvens que cobriram o céu. A terra ficou escura porque a luz se apagava. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, o mundo terá luz. Andem de dia, porque existe luz e vocês não tropeçarão. Mas quem andar de noite tropeça, porque no mundo não há luz. Jesus era a luz do mundo, e as trevas estavam dominando a terra, porque a luz do mundo estava morrendo. O que aconteceu lá não foi um dia ficando nublado. O que aconteceu lá estava mais para um eclipse, onde o sol e as estrelas perdiam a sua força, e então a luz que iluminava o mundo morrendo vai se apagando e as trevas vão dominando. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era a luz do mundo. Deus entregou o seu Filho, a luz do mundo, para dar vida ao mundo. Agora Pedro, lá em 2 Pedro 3, vai dizer que esse mundo que nós estamos vendo está destinado para ser desfeito pelo fogo. E então virão novos céus e nova terra. Mas esse mundo será destinado para o fogo. Será que Deus, o Pai, entregaria o seu Filho eterno por um mundo que é passageiro, finito e que já está fadado ao insucesso para ser queimado pelo fogo? Então a pergunta é: que mundo Deus amou? Por qual mundo Deus entregou o seu Filho para dar a vida? Será que Deus entregaria o seu Filho eterno por um mundo que vai se desfazer? Quando Deus diz que amou o mundo de tal maneira, Ele estava dizendo: eu amei vocês e o mundo de vocês. Eu amei você e a tua história, eu amei você e o teu mundinho, eu amei você e a tua existência, eu amei você e o teu microcosmos, eu amei você e dei o meu Filho para que no teu mundinho você tenha vida.
para que na tua casa haja luz, para que nos teus relacionamentos haja luz, para que você viva uma vida abundante em luz. Jesus é a luz do mundo. E quando na cruz do Calvário ele está morrendo, a luz se apaga. Só que Jesus, como luz, enquanto ele estava vivo no corpo, quem desejava ser iluminado por ele, precisava ir até ele. O corpo de Jesus era como uma lâmpada, e o Espírito de Jesus como a luz que sai da lâmpada. Então quem desejava ser iluminado enquanto ele estava no corpo, precisava ir até o lugar onde ele estava com o seu corpo. E aí então ele morre na cruz. E quando ele morre na cruz, enquanto ele está morrendo, até as 3 horas da tarde, trevas. Jesus, a luz do mundo, vai se apagando. Agora das 3 horas da tarde em diante, 3 horas da tarde é o período onde Jesus declara: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E quando ele entrega o espírito, o texto diz que ele expirou. Acabou. A vida física de Jesus termina. Só que é algo extraordinário, porque quando a vida física termina, o dia volta a clarear. As trevas começam a ir embora. A escuridão começa a ser expurgada. Toda a terra volta a ser iluminada. Porque agora, quando ele morre e entrega o Espírito ao Pai, ele não está mais preso a um corpo físico, a um lugar da terra que você precisa ir para o encontrar. Agora ele está em todos os lugares, em toda a terra, aonde alguém confessar o nome do Senhor será salvo. E ele está aqui hoje. E ele vai conosco para casa hoje. E todas as vezes que a gente chama o nome de Jesus, uma luz brilha. E essa luz brilha no meio das trevas, e as trevas não podem vencer a luz. Se coloque de pé em nome de Jesus.